Olha só, então a gente vai para a nossa correção de história. Manual, página 18 e 19. Lembrando que para casa, caderno de atividades 4 e 5, tá? Ficou caderno de atividades de história e geografia, página 4 e 5, certo? Então vamos lá para a nossa correção de história. Manual, página 18, certo? Hoje, quinta-feira, 13/5, a turma do quarto ano. Então, vamos lá. Nós temos aí, deixa eu espelhar para vocês. Deixa eu colocar aqui para espelhar. História. Vocês estão visualizando o livro espelhado de história? Sim, tia. Sim, deixa eu tirar. Tem aí, Não, exercitando. tia. Não estão visualizando, não, exercitando de história? Eu não tô. Não tô vendo nem Fora slide. Letícia, alguém mais não está ou só Letícia? Só Letícia é que não vê, que não está visualizando. Vê aí, Lê, se alguma coisa no teu celular ou computador. Eu tô no celular, mas eu não tô vendo nenhum slide. Foi? Tô. É pra sair e voltar, né? Não, olha só, vê se está aparecendo aí para você o espelhado de história. Agora tá. Tá? Agora apareceu. Belezinha. Então, olha só. Eu tenho aqui o exercitando, não é? Primeira questão do exercitando, página 18. Certo? Ele diz assim: vocês conseguiram? Deu tempo, não foi, de vocês responderem? Então, olha só. Na primeira questão diz assim, porque a gente viu o texto, né? Que foi falando sobre comércio, sobre moeda, os tipos de moeda. Que não, quando a gente fala moeda, não é necessariamente aquela moedinha de prata. É a moeda que pode ser em cédula ou a própria moeda. De 5, 10, 25, 50 e R$ 1 para a gente. Mas quando a gente fala em moeda, a gente está falando em dinheiro, tá? Aí nós temos aí a primeira questão. As células também, tia. As cédulas também, então, cédulas e moedas, tá? A gente fala, chama de moeda, mas as cédulas fazem parte dessa moeda, porque essa moeda que ele se refere é o dinheiro, tá? É o poder de compra que a gente tem através do dinheiro. Aí nós temos aí na primeira questão, quando ele diz assim: Elias e Urbano apresentaram o que? O comércio. Ô, tia, o meu tá travando. Eu vou sair e voltar, viu? Tá certo. Elias e Urbano aprenderam o que é comércio, desculpa. Em poucas linhas, o que é isso na prática? O que vocês entendem? O que vocês escreveram com relação ao comércio? E aí? Diz para mim. A gente entende, pelo que a gente estudou e pelo que vocês conhecem na prática, não é? Que comércio ele se baseia na troca. Antigamente era a troca de mercadorias, que era o escambo. Lembra do escambo? Hoje, essa troca Lembro. hoje a gente faz através do dinheiro. Porque se eu preciso comprar alguma coisa, se eu tiver dinheiro, eu vou lá e compro. Então, eu não utilizo mais o escambo, a troca de mercadoria. Tá? O bem, a troca de bens ou serviços de outras pessoas através do dinheiro, tá? Do meu poder aquisitivo, daquele valor que eu tenho em dinheiro para poder comprar aquela mercadoria. Tá? Então, Ô, tia, na verdade... a primeira questão é pessoal. Eu coloquei assim. Isso. Podemos vender. O que Isso. compramos A primeira questão ela é pessoal, só estou dando assim uma explanação para vocês verem se a resposta de vocês está parecida com a minha fala. Porque a correção do livro eu vou fazer depois, né? Certo? Ô, tia, deixa eu falar o que eu coloquei. Fale, eu coloquei fale. podemos vender.
o que compramos para ganhar o dinheiro necessário. Pode ser. Pode ser. A segunda questão diz assim: que tipos de estabelecimentos comerciais existem próximos à sua casa e à sua escola? Perto da minha casa, Senta, de galeto. Yuri, lá, no seu lugar. Perto da minha casa, comércio de galeto. E perto da minha escola, comércio de roupa. Certo. Porque não tem, na avenida, não tem na dobra da avenida, não tem roupa. Comércio de E roupa. aqui mesmo na rua da escola tem uma loja de roupas, né? Uma boutique. E alguém mais quer falar? Então, olha só, na terceira questão. Senta aqui. Vem pra cá. Poxa. Orivaldo, te senta, Orivaldo. Na terceira questão diz assim: explique com suas palavras o que era escambo. E aí, eu já falei o que era escambo, não foi? Mas com as palavras de vocês, o que era o escambo? Eu coloquei troca de mercadoria, por exemplo. Troca de algodão pela a troca de mercadoria. Eu não utilizava o dinheiro, né? Eu utilizava a troca de mercadoria. Rapidinho, Lei. Eu tinha uma mercadoria e ia até aquele espaço, aquele local onde estava sendo realizado, vamos dizer, essa feira, tá? E aí, lá eu tinha, por exemplo, eu estava levando uma saca de feijão e que estava precisando de algumas verduras, por exemplo. Então, eu chegava até aquela pessoa que estava vendendo, que possuía aquelas verduras e tentava fazer a troca com ele. Eu daria o meu feijão em troca daquela verdura. Agora, lembrando, rapidinho, lembrando que se o meu feijão, chamou? Porque lá embaixo está molhada. Aí a tia Paula está chamando de acordo com o responsável que vai chegando. Então, sim, você sabendo que se o meu feijão ele tivesse um valor maior, tá? Do que aquela verdura, das duas, uma. Eu iria perder, né, valores, mas ia atingir a minha necessidade, que eram as verduras, ou então eu ia tentar negociar com aquele rapaz, com aquela pessoa que estava com as verduras, para eu não perder tanto. Aí existia o comércio, a negociação, tá certo? Pronto, pode falar, Lê. Diz aí, qual a tua dúvida? Tia, não é dúvida não. Eu coloquei assim, ó. Troca de mercadoria, por exemplo. Troca de algodão pela roupa. Pronto, tá certo. Troca de mercadoria. Na quarta questão, diz assim: assinar as alternativas que trazem informações corretas sobre a criação de moedas. Olha só. Aí nós temos aí a primeira alternativa quando diz assim: as moedas eram feitas geralmente de ouro ou prata. É verdade? A gente vai marcar essa alternativa como correta? Não, tia. Tem certeza? Olha só, vou ler novamente. As moedas eram feitas geralmente de ouro ou prata, é verdade. As moedas antigamente, elas eram feitas ou de ouro ou de prata, é verdade. Na alternativa abaixo diz assim: as moedas foram criadas para facilitar as negociações de compra e venda. E aí, a gente marca ou não marca? Marca, porque justamente com a chegada da moeda, do dinheiro, houve o quê? Eu não vou dizer que houve um interrompimento, que acabou o escambo, mas houve uma grande diminuição no escambo, e com essas moedas, com esse dinheiro, facilitou, né? Trouxe a facilitação da compra e da venda de mercadorias.
tá? A próxima alternativa diz assim, ó. As moedas foram proibidas nas trocas comerciais porque não as facilitava. E aí, a gente marca ou não marca? Não. Não, porque essa alternativa ela está falando totalmente o inverso da alternativa anterior, não é? Pelo contrário, a moeda ela veio facilitar, sim, tá? O Na que alternativa, a moeda ela veio facilitar e não atrapalhar. Eu não escutei a senhora, não. Eu estou dizendo que a Verdade. moeda ela veio facilitar a vida do comércio, não é? Tá. Na outra alternativa diz assim: os primeiros bancos guardavam as moedas dos mais ricos e lhes entregavam cartas de crédito. E aí, marca ou não marca essa alternativa? Sim. Sim, porque a gente viu no outro assunto da aula anterior que as pessoas que tinham grande poder aquisitivo, elas guardavam esse dinheiro em banco, recebiam uma carta de crédito e ali elas iam utilizando aquela carta de crédito para poder resolver os seus problemas comerciais, comprar, vender. E aquela pessoa recebia e ia até o banco resgatar, tirar esse dinheiro, esse valor que foi relacionado àquela troca, àquela mercadoria que foi comprada. Tá? Na outra alternativa diz assim: as cartas de crédito deram origem a cédulas de dinheiro. Verdade ou não? Sim. Sim. Verdade. Porque foi através das cartas de crédito que eles começaram a criar as moedas, de criar o dinheiro. O escambo acabou com a criação das moedas. Verdade ou falso? Marca ou não marca? Não, falso. Não marca. Por quê? Porque é verdade. Com a chegada da moeda, o escambo, ele diminuiu, ele não chegou a acabar. Tá? Porque, na verdade, a gente sabe que tem algumas cidades ainda pequenas que ainda utilizam o escambo, ainda hoje. Mas com a chegada da moeda, houve o quê? A diminuição desse mercado. Tá? Com a chegada da moeda, o escambo diminuiu consideravelmente. Então, a gente não vai marcar. A próxima alternativa diz assim: algumas moedas sofreram transformações ao longo do tempo. E aí, marca ou não marca essa alternativa? Marca. As moedas sofreram mudanças ao longo do tempo. Marca. A gente mesmo aqui no Brasil é um exemplo. Hoje a nossa moeda é real. Não é o real que a gente utiliza? O nome dela não é o real, mas já foi cruzeiro. O real. Vocês não lembram não, mas ela já teve outras nomenclaturas. Então, a moeda, o valor, o dinheiro, ela vai se transformando sim com o passar do tempo, tanto mudando de nomenclatura, como mudando também, acrescentando cédulas com outros valores. Por exemplo, recentemente, nós tivemos o acréscimo da nota da cédula de R$ 200, tá? Que veio facilitar para que a quantidade de notas circulando seja, de uma certa forma, menor, tá? A última alternativa diz assim: o surgimento das moedas faz desaparecer outro tipo de comércio como o escambo. Marca ou não marca? Essa a gente não vai marcar, não é? Na página 19, a quinta questão lá em cima diz assim: organize cronologicamente os eventos relacionados à história do comércio. Para isso, numere de 1 a 5 de acordo com a ordem em que ocorreram. Então, olha só, deixa eu colocar aí para vocês. Nós temos aí criação da moeda, criação de cédula, produção para atender à necessidade de grupos,
escambo e e-commerce. Como é que ficou aí a numeração de vocês? A numeração, ela é 3, 4, 1, 2 e 5. Dá uma olhadinha aí no espelhado, para quem não conseguiu fazer. Na sexta questão, diz assim: a cédula foi outra opção criada para disponibilizar o dinheiro de forma física. Observe a cédula de R$200 mil abaixo e depois responda as questões. Ele apresenta aí uma cédula, né, de R$200 mil, tá? Muito antiga. E ele pergunta, letra A, de acordo com a pesquisa que você fez na seção Compreendendo Documentos, responda. Essa moeda foi usada durante o período de que tempo? Alguém pesquisou? Respondeu essa questão? Sim ou não? Olha só. Nós Não, temos tia, que aí essa aí não é de... que ela foi mas eu utilizada entre 1833 a 1942. Certo? Letra B. Quais A senhora semelhanças travou. ela tem com as cédulas atuais? Ela tem alguma semelhança com as cédulas atuais? Tia? Sim. Tem, não tem? Ela é Por de quê? papel. Quais são essas semelhanças? A indicação do valor, Ela não é que todas as cédulas têm e ela é de papel. tem um numeral 200, o rosto de uma figura importante, tá? E o nome do Banco do Brasil. Ela tá numa visualização muito diferente das atuais, mas ela continua com algumas semelhanças, certo? Letra C. Atualmente, quais meios de pagamento podem substituir as cédulas nas negociações comerciais? Qual é a outra maneira que nós podemos realizar compras sem ser com a cédula, sem ser com o dinheiro? Cartão de crédito ou débito, cheque. Cheque a gente quase não usa hoje, mas ainda se utiliza. E meios digitais de pagamento. Esses meios digitais de pagamento, a gente começou a utilizar muito desde o ano passado, por conta da pandemia. Foi? E a sétima questão diz aí: você e sua família preferem realizar suas compras pessoalmente ou pela internet? Essa é pessoal, cada um vai ter sua resposta. Se prefere comprar pessoalmente, indo até o comércio, tá? Ou prefere comprar pela internet? Aí, Carlos está dizendo que um dia desses aí, ele encontrou uma nota de 50 cruzeiros no chão. Alguma dúvida nas questões que a gente corrigiu? Sim ou não? Então, olha só. Na próxima aula, nós vamos iniciar na página 20, tá certo? Quem não conseguiu acompanhar, dá uma olhadinha na internet, que esse vídeo vai para o YouTube.